luta, mas no meio de uma luta sempre há um vencedor. Aleluia! E na palavra de Deus, pela fé que temos no Senhor Jesus, a Bíblia diz que sobre todas essas coisas nós somos muito mais, aleluia, do que vencedores. Não é apenas vencedor. Vencedor é uma vitória simples. Mais que vencedor é uma vitória com a auréola, né? É uma vitória com louvor, aleluia. É uma vitória realmente muito superior, que somente com a mão de Deus poderia se alcançar. Glória ao nome do Senhor. Então convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, ou 1 Samuel, como costumamos falar, capítulo 30. Os que tiverem dificuldade, já está aqui no telão. Para quem está folheando, você vai ali no começo da Bíblia, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Estava faltando Ruth aqui, tem um branco. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 30. Vamos ler do 1 até o 6. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Glória a Deus. Meus amados, olha que coisa maravilhosa. Nós começamos o culto às 18 horas e 30 minutos. São 19h30, já estamos ministrando a palavra do Senhor. Hoje você vai chegar em casa bem mais cedo e vai dormir mais. Não vai assistir o Fantástico, sessão da madrugada lá, que aí você vai perder a hora todo jeito. Então, é o seguinte, vou liberar os irmãos mais cedo para dormir. Porque a gente gosta de sair mais cedo, mas chega lá e ainda vai assistir o Fantástico, depois vai ver o Super Cine, né? E madrugada fora, e depois amanhã perde a hora. Aí ele esquece que viu o Super Cine, viu o Fantástico, e o culpado foi o culto, né? Ele pula né, mano? Ele pula isso aí, ele esquece que ele foi ver Fantástico, foi ver Super Cine, aí perde a hora amanhã, também o culto terminou tão tarde, então isso você não vai poder falar. Glória a Deus. 30 de 1 Samuel, capítulo 30, verso 1 até o 6. Eu vou ler um versículo, os irmãos leiam o seguinte. Diz assim: chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e Ziclag, e tinha ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, chorando, até que eles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, a Ainoã e a Giselita e a Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, a justiça do Senhor, seu Deus. Amém. Tome assento, meus irmãos. Meus queridos, eu quero que você se despoje nesta noite
de qualquer teoria filosófica que você tenha. Ultimamente nós temos ouvido evangelho filosófico, evangelho bom de se ouvir. Aliás, todo evangelho é bom de se ouvir, mas o bom atualmente não é aquele que nos confronta, é aqueles que massageiam, é aqueles que nos alegram o coração. Como eu dizia ontem à noite para os irmãos, atualmente está tudo tão gostoso que até Sonrisal agora é bom. Você já tomou Sonrisal? Não era ruim, não? Agora tem sabor guaraná, laranja, abacaxi. É uma delícia, né? O remédio está ficando gostoso. Mas não às vezes tem um efeito, porque o remédio é bom. Bom no sabor, mas no seu conteúdo de repreensão do mal, nem sempre ele traz bons resultados. Então, às vezes, ultimamente, a maioria das pessoas gostam de pregar. Uma das coisas que mais a gente vê atualmente é uma pessoa no púlpito pregando a palavra, e ele sempre fala, porque assim dizia Confúcio. Eu não estou pregando Confúcio, eu estou pregando Jesus. Sabedoria dele é muito boa, mas a intenção aqui é pregar Jesus e não Confúcio, mesmo com todo o seu conhecimento, mas o conhecimento do seu intelecto natural, não é apenas da palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus, que é a Bíblia, porque esta sim, o próprio Jesus disse, a minha palavra é espírito e vida, aleluia. Então ela é aquela que produz, é aquela que gera em nós. Então quando nós ficamos entrincheirados em algum conceito filosófico, evidentemente que qualquer palavra ministrada nós vamos repulsar, nós vamos expelir do nosso sentimento, do nosso coração, porque nós queremos simplesmente ouvir e confrontar com os nossos próprios conceitos. É hora de nós desprezarmos nossos conceitos filosóficos, porque a filosofia é um espírito de autocrítica, ou melhor, não só autocrítica, mas de crítica também. E nós não podemos abominar isso. Todos nós temos que ter a nossa autocrítica e também a nossa própria crítica, porque se não houver crítica, nós vamos cair na mão dos falsos profetas, vamos cair na mão dos enganadores, vamos cair na mão daqueles que querem nos derrubar, porque nós não temos uma crítica. Tudo que ele fala e for bonitinho, nós vamos abraçar e vamos dizer amém. Nem tudo que se ouve se diz amém. Então esse espírito crítico nós temos que ter, mas não para combater, mas para ter as nossas próprias convicções, para não sermos armados, cair nas astutas ciladas do diabo. Então nós temos aqui esse texto que nós lemos. Esse é um texto muito bonito, porém ele tem alguns conceitos que traz alguns medos em alguns crentes da atualidade, porque a atualidade, o evangelho ele é sempre pregado assim, levante a mão e receba. Levante a mão e receba. O anjo está passando aí com a bandeja. Toma posse da bandeja. Deus vai trocar o seu carro. Deus vai te dar um carro novo. Deus vai te dar isso. Deus vai te dar aquilo. E isso é bom demais, irmãos. A coisa melhor que tem é receber promessas. Não é isso? Promessas, promessas. E Deus é um Deus de promessas, mas também é um Deus de compromisso. Aleluia. Ele tem promessa, mas tem compromisso. Às vezes há pessoas que batem no peito e dizem, eu não tenho compromisso com o homem, meu compromisso é com Deus. Quem tem compromisso com Deus também aceita alguns reveses da sua vida quando ele é direcionado, porque ele sabe discernir o que é de Deus. Até as provações, as lutas, ele sabe discernir que é de Deus. Jó, por exemplo, é o maior referencial que nós temos nas Escrituras de um homem conhecedor de que aquela situação era uma provação terrível, mas ele sabia que Deus daria a sua vitória, porque ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive. O cristão que tem conhecimento de Deus, que não só recebe a bênção de Deus, mas conhece a Deus, ele tem domínio próprio e sabe esperar no Senhor até na sua adversidade. Davi, a palavra de Deus, o próprio Deus afirma que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, ele não era um homem perfeito. Todavia, ele tinha princípios, ou guardava princípios de natureza espiritual, de maneira que, mesmo ele se sentindo em
desvantagem a uma situação, ele ficava com a desvantagem, mas ficava esperando. Eu tenho uma promessa de Deus, essa desvantagem é aparente, mas a vitória do meu Deus virá nas minhas mãos. Aleluia! Diga isso assim: eu tenho uma promessa de Deus. A adversidade não tomará a promessa que o Deus me fez. Porque a adversidade faz parte do cotidiano de qualquer pessoa, qualquer ser humano. Como eu sempre falo para os irmãos, muita gente está procurando na Bíblia um livro como se fora um manual de que ele não enfrente a adversidade, um manual de não ter problemas, um manual de bonança apenas. Não, a Bíblia não é um manual de imunidades de problemas, mas a Bíblia é um livro é um manual que não te evita problemas, mas te dá as diretrizes, os padrões de uma vitória que Deus quer dar na tua mão. Aleluia! Levante sua mão e diga glória a Deus. Ele tem a direção para te dar. Ele tem a estratégia para te dar. Não é uma estratégia satânica, é uma estratégia de Deus. É uma estratégia que Ele vai dando para cada um de nós para irmos à luta. Aleluia! O cristão, ele tem que aprender a lutar. Aleluia! A ir à luta, porque nós já temos a promessa da vitória. Aleluia! Diga para o seu irmão: vá à luta que a vitória já está assegurada. Vá à luta que a vitória já está assegurada. Vá à luta que a vitória já está assegurada. Vai à luta que a vitória já está assegurada em nome de Jesus. Ziklag, um dia eu ouvi num local, num determinado lugar, o irmão estava pregando e ele estava entendendo que Ziklag era o nome de uma mulher. E ele estava pregando e ele falando: e aí, irmão? Aí ele chegou lá e a mulher de Davi foi aprisionada e foi colocado fogo nela e tal. E a mulher de Davi chamava Ziklag, né? E eu falei: Jesus amado, o que esse homem está falando? Ziklag não é uma mulher. Ziklag é uma cidade. Diga isso: Ziklag é uma cidade. Só que é uma cidade que tem uma representação espiritual, que ela significa Ziklag, um tempo de muita luta. Diga isso: Ziklag é um tempo de muita luta. Davi, para receber a promessa de Deus, ele teria que passar um período da sua vida em Ziklag. Em outras palavras, em outra tradução, poderíamos dizer: Davi, para receber a promessa que Deus havia lhe feito, tinha que passar por um período de luta. Diga: período de luta. Luta, guerra, peleja. Na Bíblia, você lê de Gênesis a Apocalipse, é uma batalha. Até no ventre da mãe, dois rapazes ficaram brigando para ver quem ia nascer primeiro. Então na Bíblia, briga, guerra, peleja, lutas, é regra. É regra. Na Bíblia, tudo que se vê é briga, é luta, é regra. Até para ser abençoada, uma mulher com fluxo de sangue, para ela ser abençoada, ela saiu no meio da multidão, irmão Reginaldo, saiu correndo no meio, abrindo, dá licença, sai, que eu quero tocar nele. Ela saiu empurrando todo mundo. O que era aquilo? Violência pura. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de ir em lugares assim, muito cheio de gente. Eu tenho, como é que chama aquele negócio de ambiente fechado, lavado? Claustrofobia. Eu tenho esse problema. Eu não sei se eu tenho o meu temperamento que me impulsiona, porque toda vez que eu estou em ambiente fechado, em fila de restaurante, em fila de banco, em elevador cheio, lotado, eu fico meio agitado, eu já tenho medo de altura.